No vídeo de hoje vamos mostrar o que fizemos no deck DL. Então, bora! Esse foi um projeto de reforma que nós fizemos para uma casa de praia aqui no Iguape, no Ceará. E o que foi modificado pelo projeto foi a área da piscina, principalmente o muro, o espaço do deck coberto e um pouco da área da varanda também. A principal preocupação dos clientes nesse projeto era com a manutenção, e o principal motivo que fez eles iniciarem a reforma foi por conta do muro que fica colado com a piscina. Como vocês vão ver na foto, o muro é só pintado e ele já estava bem sujo e bastante desbotado e desgastado. Pois é, isso era um problema recorrente para eles, porque apesar deles ficarem repintando sempre o muro, ele acabava sujando de novo, principalmente por causa da chuva, né, pegando o sol. A pintura ela não é tão resistente com outros tipos de revestimento, por exemplo, com a textura ou mesmo com uma cerâmica. Então ele acabava tendo que fazer essa repintura, digamos assim, constantemente. E isso era muito problemático para ele, porque o problema nunca se resolvia. E como vocês podem ver aí na imagem, além do muro também acontecia o problema parecido nessa parede na base da casa, né, que também recebia a chuva que caía do telhado, batia no chão e respingava assim na parede. Então, a melhor solução que a gente achou para esse projeto foi revestir todo esse muro e a parte da base ali da varanda com cerâmica, e assim a gente conseguiu evitar que ele ficasse tendo esse retrabalho de pintar toda a vida que ele começava a ficar mais desbotado. Pronto, nessa imagem vocês já conseguem ver qual foi a intervenção que fizemos, né? Nós revestimos todo o muro com a cerâmica, mas como o muro era muito extenso, a gente achou que ia ficar muito monótono, muito sem graça se a gente colocasse uma cerâmica de uma cor só. Então nós preferimos fazer um desenho parecido com o que a gente havia feito no chuveiro, né? Vocês podem ver que no chuveirão do lado esquerdo nós colocamos uma faixa da cerâmica marrom que imita madeira subindo no chuveirão, e a gente repetiu essas faixas ali ao redor da piscina para quebrar essa extensão do muro e deixar um pouco mais dinâmico. Na área do deck propriamente dita, né, nessa área coberta, a cerâmica que tinha antes, como dá para vocês verem aí na foto, era uma cerâmica branca e ela já estava, algumas peças já estavam quebradas, mas o maior problema era que ela era um pouco escorregadia, então para a área do deck não funciona muito bem, porque as pessoas vêm da piscina molhada, as crianças ficam ali correndo, então era muito perigosa essa cerâmica, porque alguém podia escorregar e se machucar. Então a gente propôs trocar também esse piso do deck coberto, da parte coberta. E aí, para substituir essa cerâmica branca, a gente utilizou a mesma da parede do deck, aquela que a gente fez as faixas marrons, e a gente colocou em toda a extensão do piso. Ela é um meio termo, ela nem é tão rugosa, nem tão polida. Então, isso tanto facilita a manutenção, como vai evitar que as pessoas, que ocorra algum acidente, que alguém escorregue, que aconteça algo do tipo. Isso, e a gente preferiu também essa cor mais escura, né, esse marrom mais escuro, porque a área do deck é muito propícia à sujeira, né? Principalmente alguém está fazendo ali o churrasco, acaba caindo alguma coisa no piso. Então, para que essa sujeira assim, não ficasse tão aparente, né, não iria se destacar muito no piso muito claro. Então, a gente optou por essa cor mais escura. Claro que o piso vai ter que ser limpo alguma hora, né? Não é para evitar que ele seja limpo, mas apenas para evitar que ele ficasse assim tão aparente que todo mundo visse assim a sujeira, né? Outro pedido que os clientes fizeram foi para a gente dar uma repaginada na churrasqueira. Vocês podem ver aí na foto do levantamento que ela tem aquele estilo bem clássico, uns tijolinhos, né? Mas eles não estavam gostando muito da aparência dela, então eles pediram para a gente dar uma modernizada, uma melhorada como ela estava hoje. E aí, para deixar ela mais no estilo do projeto, né, mais harmônico com o restante que a gente estava propondo, a gente revestiu ela toda em porcelanato, fez um enchimento nessa parte inclinada da churrasqueira antiga, e aí a gente conseguiu revestir ela toda com um formato mais quadrado do chão até o telhado,
E também fez o acabamento na parte das grelhas, né? A gente utilizou o granito, o mesmo granito que a gente usou nas bancadas, a gente usou para fazer esse acabamento nas grelhas. Eu vou até aproveitar e comentar com vocês que não se pode revestir a churrasqueira com qualquer tipo de material. Muitas vezes perguntam isso pra gente. Muitas vezes a pessoa quer revestir, mas tem que ter cuidado porque como a churrasqueira esquenta bastante, você não pode revestir com qualquer tipo de cerâmica, nem com qualquer tipo de argamassa, porque ela pode trincar ou descolar. Então, o ideal é sempre revestir com algum tipo de porcelanato, que ele é mais resistente, ou então mesmo com uma pedra natural, como granito, geralmente são boas opções. E aí nessa mesma imagem, né, do projeto, dá para ver que a gente também aumentou a bancada que tem aí do lado da churrasqueira. A gente utilizou o granito, né, deu uma aumentada nessa bancada, até para ficar mais confortável da pessoa que está ali fazendo churrasco, ou então está preparando alguma outra pessoa que está fazendo um preparo, porque também a área das bancadas era pouca, então a gente resolveu aumentar um pouco mais essa área de granito e pedra. Outra questão que nós tivemos que resolver foi achar um lugar para a televisão. Antes ela não possuía um local fixo, então quando ela era utilizada, geralmente ela ficava em cima das bancadas, né? Vocês podem ver na imagem como era anteriormente. Então ela geralmente ficava em cima de uma dessas bancadas. Mas o problema disso é porque geralmente quem estava assistindo era atrapalhado por quem estava passando pelo deck, né? Ficava muito baixo, então a pessoa tinha que ficar tentando ver ali. Então era bem ruim. Então a gente propôs um local fixo para ela ali nessa parede que é a do banheiro, né? E a gente optou por colocar ela um pouco mais alta para evitar que, mesmo que a pessoa esteja ali trabalhando na bancada ou cozinhando alguma coisa, lavando passando, não vai ter problema porque você não vai atrapalhar a vista, né? E a questão de fazer um preparo ali na bancada foi outro pedido dos clientes, né? Que eles queriam pelo menos uma boca de fogão ali para fazer alguma coisa, preparar, né? Algum acompanhamento do churrasco, porque quando eles tinham que fazer isso, eles tinham que ir lá na cozinha da casa, né? Não que esteja tão longe, mas a pessoa meio que fica isolada lá, fica todo mundo no deck e ela tem que ficar lá na cozinha sozinha fazendo preparo. Então a gente sugeriu que eles usassem mesmo só uma boca elétrica ali de fogão, para não ter que puxar um novo ponto de gás. Então a gente resolveu essa questão só com uma boca de fogão elétrico mesmo. Fica mais prático. Fica mais prático. Os clientes também nos pediram para criar espaços para guardar os objetos, porque eles sofriam muito com isso. Na verdade, não existia espaço para guardar nada. Então vocês podem ver aí na foto que, como era anteriormente, né, vocês só tinham essas bancadas mesmo, então tudo acabava ficando jogado, digamos assim, em cima dessas bancadas, porque não tinha um lugar para guardar. Então isso era sempre um problema, porque acabava sempre ficando tudo meio que desorganizado. Então, para ter mais espaço para guardar todos esses utensílios e não ficar tudo em cima das bancadas, a gente propôs novos armários, que como já ia trocar as bancadas, né, a gente substituiu por bancadas de granito e aumentou essas bancadas. Então vão ter novos armários que a gente dividiu em portas de abrir, em gavetas, locais onde desce para guardar todos esses utensílios de preparo e questão de tábuas, grelhas também de churrasqueira. E esses armários ficam ali embaixo da bancada e vão até o piso, mas eles apoiam uma base que a gente chama de sócolo, né, que é uma base de concreto. E a gente faz um acabamentozinho com o mesmo granito que a gente utilizou nas bancadas. E nesse caso a gente gosta sempre de colocar um puxador de alumínio. É um local que as pessoas estão sempre cozinhando, então estão ou com a mão suja ou então molhada da piscina. E é sempre bom evitar pegar diretamente no MDF, né, para evitar que ele se estrague com um pouco mais rapidez. Então geralmente a gente gosta de colocar um puxador de alumínio para fazer os móveis durarem mais. O banheiro também tinha alguns problemas, como vocês vão poder ver aí nas fotos. Primeiro, o lavatório que existia lá, ele era muito pequeno, então você não tinha espaço para apoiar nada em cima dele, o que era sempre meio que frustrante. E outra coisa também que era problemática para os clientes era que ele era revestido só até metade da parede, né, com cerâmica. Acima disso, ele era apenas pintado. E isso acabava gerando um problema parecido com o que a gente tinha no muro, que essa pintura precisava ficar sendo refeita com uma certa frequência. Então,
isso era um pouco chato e os clientes não estavam gostando disso. E para resolver a questão da bancada, né, como ali a gente tinha um espacinho bem estreito com a porta, né, que a gente só tem um espacinho ali de parede para colocar a bancada. A gente fez uma bancada mais longa, que vai ali da parede da porta até o box. E aí a gente utilizou uma cuba de semi-encaixe, porque essa cuba ela não precisa que a bancada seja muito profunda. Então a gente consegue ter uma bancada longa e consegue ter uma cuba ali melhor de ser usada. E no banheiro a gente também propôs revestir ele todo, né, da mesma forma como um muro, para evitar essa manutenção constante e também para facilitar a limpeza do banheiro e, além disso, deixar ele mais bonito e mais agradável para quem estiver ali utilizando o deck. E também nós preferimos trocar o sentido de abertura da porta, porque antes ela abria para dentro do banheiro e ela já tem um padrão um pouco maior do que o comum. Então acabava ocupando um espaço muito grande e atrapalhava quem estivesse entrando no banheiro tentando fechar a porta. Então a gente preferiu substituir a porta por um modelo que abrisse para fora e também trocamos o material dela, que antes ela era de madeira, mas acabou estragando com o tempo porque ela pegava chuva. Apesar dela estar num espaço coberto, o telhado não era suficiente para proteger a porta completamente. Então ela acabou se estragando, principalmente na base dela. Então nós preferimos trocar para uma porta de alumínio, que vai prevenir que esse problema aconteça de novo. Nessa imagem que a gente está colocando para vocês agora é do levantamento, né, da primeira vez que a gente foi lá. E inicialmente no projeto que a gente propôs, a gente não tinha pensado em trocar o piso da piscina, né, a pedra cariri, e esses blocos de concreto também ao redor ali da piscina, porque eles estavam em bom estado, só precisava dar uma limpezazinha neles e tudo, então eles não iam ser trocados. Mas durante o projeto, o cliente teve a oportunidade de receber umas peças de madeira de uma outra obra, uma sobra de outra obra, de um conhecido dele. Então ele comentou com a gente que havia visitado uma pousada lá em Jericoacoara e disse que havia gostado muito de uma piscina que tinha um deck, né, um tablado de madeira ao redor dela. Então ele pediu para a gente estudar como poderia ser essa distribuição da madeira ao redor da piscina para fazer um deck parecido com o que ele tinha visto lá. Então, ao invés da piscina ficar da forma como a gente tinha mostrado no projeto, ela vai ficar desse jeito que a gente vai mostrar na imagem agora. E eu acho que super combinou com a proposta que a gente estava pensando, né? Tanto a textura da madeira também já combinou aí um pouco com a cerâmica que a gente utilizou até no deck coberto. Então eu acho que casou muito bem, vai ficar muito bom. Se vocês gostaram, comenta aí embaixo pra gente saber se vocês gostaram, se vocês preferem a piscina com o piso em pedra cariri. Para terminar, pessoal, vamos falar um pouco sobre a iluminação. Os clientes pediram para a gente prever uma boa iluminação ali ao redor do deck, né, da piscina, na verdade, porque eles achavam que era muito escuro durante a noite e acabava atrapalhando um pouco ali a utilização. E outra coisa que eles nos pediram foi para que não tivesse nada muito baixo, para evitar que acontecesse algum acidente com as crianças, né, que fossem usar. As crianças visitam muito ali a casa, então poderia, durante alguma brincadeira, acabar se machucando em alguma coisa ali ao redor da piscina. Então eles pediram para que fosse tudo alto, né, para que não houvesse esse perigo. E aí, pra gente melhorar essa questão da iluminação, a gente aproveitou já as faixas que a gente fez de cerâmica, né, amadeirada, colocou algumas arandelas para dar uma iluminação mais decorativa, mais branda. Também colocou iluminação nas colunas que ficam ali da varanda virada para a piscina. E escolhemos modelos que tivessem uma boa iluminação e que ficassem no alto, né? Que o muro é bem alto, então a gente consegue colocar essas arandelas no alto e não tivesse esse perigo de quebrar, né? Dos meninos estarem ali jogando, bater uma bola e quebrar alguma coisa. E também a gente escolheu modelos de LED, que são bem mais eficientes, gastam menos energia e não precisa ficar tendo o retrabalho de trocar a lâmpada constantemente. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo e não deixem de seguir o nosso canal.
E segue a gente lá no Instagram também. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do resultado do deck. Podem dar sugestões de novos vídeos pra gente fazer. E é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau.